Boa tarde, chamo-me Vítor Maia Costa, trabalho aqui e para verem alguma coisa sobre as aldeias do Xisto, nada melhor do que para iniciarem a terra que já foi terra, que preside toda a bibliografia de consulta sobre as aldeias do Xisto, que fala muito do seu abandono e para além disso, toda uma série de outras obras que nos fazem refletir sobre todo este processo de abandono da Serra da Lousã. Muitos outros haverá aqui que vos poderão dizer alguma coisa sobre todo este processo, mas essencialmente para se introduzirem ao tema, não há como estas obras de referência. E uma biblioteca está dividida em assuntos, não é? Aqui, para além da divisão em assuntos, temos toda uma estante, tabelas em linguagem de bibliotecário, tem tabelas dedicadas à Lousã, que no caso é este aqui assim, este conjunto de estantes, de prateleiras, dedicadas às monografias locais, onde temos todos os assuntos relacionados com a Lousã, portanto, tudo aquilo que diz respeito às aldeias do Xisto da Serra da Lousã, encontramos aqui assim, perfeitamente identificado. Agora, como estamos muito longe, podemos tirar a máscara. Ok. Se ouvir melhor, estamos muito longe. E consegue-nos mostrar como é que nós, no meio dessa estante, sabemos o que é que pode ter a ver com as aldeias? De duas formas. Ou percorrendo as lombadas e folheando, e essa às vezes para quem é curioso é a melhor forma, ou então perguntando à funcionária que está de serviço o que é que há aqui relacionado com a questão das aldeias, mas que poderá ser o método mais simples e mais rápido. Eu gosto de mexer nos livros, gosto de olhar para as lombadas e gosto de folhear, se bem que haja algumas que não nos dizem nada, mas no entanto, sabendo nós, faz parte do nosso imaginário, quem está ligado a isto, algum tipo de títulos, como por exemplo, que é a referência para o estudo sociológico das aldeias da Serra, que é o Terra que já foi terra, do Paulo Monteiro. E assim encontra-se bem aqui, já agora as obras estão arrumadas por ordem alfabética pelo último nome. Portanto, o Terra que já foi terra, do Paulo Monteiro, que nos dá uma panorâmica muito interessante do que foi a vivência dos povos destas aldeias, as agruras da vida, a imigração, a volta e finalmente a desertificação. Poucas imagens, essencialmente gráficos, nos demonstram que desde 1911 até 1981, porque esta obra é de 85, o que é que foram os altos e baixos da população nesta serra e os seus hábitos comunitários e socioculturais, essencialmente. E Terra que já foi terra fala muito da imigração, obviamente. Exatamente. E para onde? Para os Estados Unidos. Este aqui foca-se essencialmente na imigração para os Estados Unidos. Se bem que ela foi para toda a Europa, também para a América do Sul, nomeadamente Brasil. Mas este aqui, assim, baseou-se num conjunto de correspondência que ele encontrou, basicamente, para os Estados Unidos. Depois, o que é que... Será que conseguimos encontrar aí, assim, abrindo ao acaso, um bocadinho de uma carta e lermos um parágrafo de uma carta dos imigrantes das aldeias? Aqui há assim... Por exemplo, eles precisavam que fosse achar milho e vinham-nos chamar. E eu depois dávamos dias por dias e era assim a todos. Isto tem a ver com o trabalho comunitário, com entreajuda das populações, porque o amanho das terras era muito difícil e às vezes um só casal não conseguia amanhar todas as terras que tinham, porque esta era uma das grandes contradições. Quanto mais terras eles tivessem, mais garantiam o sustento, mas depois também não as conseguiam amanhar todas. E, portanto, o espírito de entreajuda era aqui essencial. Mais trechos. Agora encontramos aqui mais. Por exemplo, a morte da videira e do castanheiro tinham abalado profundamente as condições económicas da freguesia de Serpins e obrigava os seus habitantes a entregarem-se a uma cultura mais intensiva e mais variada e concomitantemente a uma maior procura de matos nos seus baldios. Isto é Serra da Lousã, periférico, mas no fundo dá uma imagem do que era a crueza da vida destas populações inicialmente muito ligadas à recolha de frutos silvestres, digamos assim, à castanha,
depois com a morte dos castanheiros, com a tinta a virarem-se já mais para a batata e para o milho, mas mesmo assim em terrenos como os inclivos, muito pronunciados da Serra da Lousã, de extrema dificuldade. Fui para a América porque era um dinheiro forte, era onde se ganhava mais dinheiro no tempo. Mas na altura a América ainda dava pouco. A dólar era mais barata que o escudo, muito mais, e o nosso dinheiro era mais forte a quase. A libra valia 5 dólares e o nosso 4,5. Este é um pequeno trecho relacionado com aquilo que, por exemplo, no tempo do reinado a tropa eram 14 anos, não eram 14 dias, eram caçados a gancho. Chegados aos 19 anos já não dormiam em casa, trabalhavam a terra, mas iam para o mato quando sabiam que lá iam. Porque um pobre tem 4 filhos, sai um da tropa, entra o outro, sai um, entra o outro, sai um, entra o outro, pronto, a fazenda dele fica estragada. Cá sentimos muitos desgostos do manuí paramilitar. O senhor mandou-nos perguntar se era do nosso gosto livrar ele a dinheiro. Faz favor de dizer o que entender, cá o cunhado diz que lhe mandava o dinheiro se tivesse, mas que não tem. Este era outro dos dramas. Era os rapazes terem que ser chamados para o serviço militar e um par de braços fazia muita falta para arrotear as terras na serra. Muito bem. Vamos descobrir outro livro? Vamos descobrir outro livro que não deixa de ser curioso porque este livro é de 85 e, no fundo, dá-nos uma visão bastante pessimista e era um pouco a realidade também com que nós constatávamos no terreno. Mas, entretanto, a Universidade de Coimbra, por intermédio da sua Faculdade de Letras e do seu Instituto de Estudos Geográficos, por intermédio do Centro Fernanda Delgado Cravidão, mete cá fora um estudo muito interessante, 4 anos passados, 1989, que se chama Residência Secundária e Espaço Rural, das aldeias da Serra da Lousã, Casal Novo e Talagenal, em que em 89 já se traça aquilo que seria o caminho para a reabilitação deste espaço. Ou seja, uma segunda, digamos assim, ocupação, já não pelos primitivos habitantes, por alguns que entretanto tinham vindo para a vila, mas que tinham mantido as suas casas, mas os novos habitantes da serra, ou seja, as pessoas que, fartas da sua rotina, do dia-a-dia, procuram um espaço de lazer, de encontro da natureza. E é por aí também que se começa a desenhar o que viria a ser o novo, algo paradigmático, digamos assim, futuro das aldeias da Serra da Lousã, mas um pouco das aldeias de todo este país, que é ocupação, abandono, desertificação, reocupação, recuperação e revivificação. No fundo, é este o percurso. E essas são as pistas que esta obra nos deixa da professora Fernanda Cravidão.